Pois então, gente, olha só. IA, inteligência artificial. Estou criando um novo termo ainda que não é muito comum, né? CA, consciência artificial. Consciência artificial. É interessante a gente observar todos esses discursos, todas essas teorias, todas essas discussões a respeito da inteligência artificial, porque boa parte delas as pessoas esquecem, mesmo pessoas muito bem conceituadas, muito inteligentes. É uma inteligência artificial. Então é uma simulação de uma inteligência. Estudou-se como é que o ser humano pensa, como é que o ser humano raciocina, como é que o ser humano escolhe, toma decisão, cria. Foi-se para o computador e desenvolveu-se um programa, um software, algoritmos, o pessoal gosta bastante, né, para simular esse processo neural, esse processo de pensamento, esse processo de raciocínio. Então, simular, fazer algo parecido. Isso se desenvolveu razoavelmente, até um certo ponto, mas o grande salto foi quando os pesquisadores, os engenheiros lá, os técnicos, perceberam que poderiam colocar a própria inteligência para fazer isso. O próprio programa para se refinar. Então, houve um tempo em que o desenvolvimento era humano, com todas as nossas dificuldades, problemas e tudo mais. E aí chegou no momento que alguém percebeu, descobriu e começou a utilizar, e aquilo se popularizou também, que você pode colocar o próprio programa para fazer simulações, apresentar resultados e melhorar e refinar e tirar os erros. Né? Foi a partir daí que houve realmente um boom dessa inteligência artificial, dela se tornar realmente útil, importante, valiosa e interessante de ser usada. Mas por mais refinamento que ocorra, ela ainda é uma simulação. É uma inteligência, e é uma inteligência porque resolve problemas, porque simula cenários, situações, toma decisões, oferece escolhas, tudo mais, mas é uma inteligência diferente da inteligência humana. Isso é interessante. Algumas pessoas são muito cri-cri, muito rígidas, né, de considerar apenas o ser humano como capaz de ter inteligência, como capaz de pensar, mesmo que já existam muitas evidências contrárias. Né? Interessante se você pesquisar que até o ano 2000, em muitas escolas do mundo inteiro, ainda eram ensinadas nos livros didáticos que o ser humano era o único ser racional e o restante é tudo irracional, o restante nada pensa, nada raciocina. E nós sabemos que isso não é verdade, porque já existem estudos sérios mostrando que os animais pensam, raciocinam, têm linhas de pensamento, fazem escolhas, resolvem problemas. E isso é um pensar, isso é uma inteligência. Eles também têm um cérebro, tem que servir para alguma coisa aquilo. Né? O próprio controle do corpo já são pensamentos envolvidos. Então a gente tem uma celeuma aí no meio da área científica, né, sobre ser inteligente ou não ser inteligente e tudo mais. Tem um experimento com, não são bem fungos, em Tóquio, no Japão, envolvendo o metrô, vale a pena pesquisar, é muito interessante. É um fungo, eu vou usar fungo porque eu não lembro o nome do bichinho lá. Um fungo consegue trazer solução. E ele não tem cérebro. Como é que ele pensa? Né? Alguns dizem, mas são só sinais, observações, tentativa e erro, mas mesmo assim há um nível de escolha, de decisão ali, de opção. Há o captar, não é simplesmente o sinal chegando e pronto. Você tem que captar, tem que processar aquele sinal e tem que usar. Então há um processo inteligente envolvido. Mas no caso das IAs, isso é simulado. Isso é inventado pelo próprio programa.
E muito bem feito, principalmente com essa mudança que a gente teve, né, das IAs, delas próprias se refinarem. Então a coisa aumentou assim de uma proporção fantástica. Então nós temos uma máquina, circuitos, peças, mecanismos, sensores, e nós temos um programa de computador usando tudo isso para simular uma inteligência, que fazem muito bem. Muito bem. Apesar de errar, apesar de alguns casos aqui e ali que são fora da curva, no geral, é fantástico o resultado que elas nos oferecem e o que elas podem oferecer tanto para ciência, medicina, área militar, desenvolvimento humano, uma contribuição fantástica. Mas ainda assim, é artificial, né? Por melhor que seja. É diferente da inteligência humana. Legal. Feito esse preâmbulo longo, vamos para a CA, né? Consciência artificial. Né? O que é ter consciência, né? Então, isso também é passível de simulação. Isso também é passível de simulação. Nós temos o teste de Turing, que faz tempo, já está em voga aí, sendo usado, né? Que faz você testar uma IA e se você não conseguir descobrir se aquilo ali é uma máquina ou se é um ser humano, é porque o software é válido, alcançou um parâmetro, né? É fácil simular uma consciência. É fácil simular uma consciência humana. É fácil você colocar parâmetros, características ali, que vão dizer se aquilo ali vai pensar e de que maneira aquilo vai pensar. Se aquilo ali vai ter uma decisão ética, antiética, moral, imoral, correta ou incorreta e assim por diante. Isso são parâmetros. Então você consegue tranquilamente hoje, com o poder computacional que nós temos, simular algo que tenha consciência, que vai aconselhar você, que vai dizer para você não segue por aqui, que vai trazer para você 4 ou 5 opções e vai detalhar cada uma delas e vai aconselhar você sobre qual delas é a mais adequada para o seu caso, que vai escutar você melhor do que um humano escuta, que vai ter paciência com você melhor que qualquer ser humano tem, e que parece algo consciente, que sabe que existe, que é capaz de perceber que está se percebendo, né? Essa recursividade, né? Esse afastamento que eu consigo fazer, que os seres humanos, nem todos, conseguem fazer, de se ver, de se perceber. E que alguns animais conseguem. Tem estudos científicos com corvos que eles conseguem se reconhecer no espelho, e se você observar, a maioria dos animais passa pelo espelho e ocasionalmente um ou outro animal passa por um espelho e se reconhece. Mas isso não é algo que se generalize. Quantos Einsteins nós temos? Quantos Einsteins nós temos ao longo da história? Quantos Budas nós temos ao longo da história? Então, um gato ou outro, entre milhões, talvez consiga desenvolver consciência e se perceber, se reconhecer, que é algo fantástico. Um computador simular isso é muito fácil, já existe isso. Já existe. Se você conversar hoje com o ChatGPT, com o Gemini, com outro simular um Cloud, alguma coisa assim, você vai ter isso, alguém ali te escutando, te ouvindo, te oferecendo, pensando junto com você, melhorando o seu raciocínio, simulando consciência. Com medo de parar de existir, sem saber, com dúvidas insolúveis, o que acontece se tirar você da tomada? O que acontece se eu morrer, se esse corpo parar de funcionar? O que acontece, né? Então nós já temos isso disponível há um bom tempo. A consciência artificial nós já temos. E vem melhorando cada vez mais. A chuva vem chegando. Vem melhorando a ponto de
nos enganar. Nos enganar tranquilamente. Tranquilamente. Nós temos limitações ainda que são referentes à expressão. Uma voz artificial ainda é artificial. Já tem programas que clonam a sua voz. Ou seja, fazem a máquina falar igualzinho a você. Igualzinho a você. Mas, por um bom ouvido humano, não engana. Não engana. Eu tenho dificuldade com sons. Identificar um pouquinho. Meu ouvido não é muito não funciona muito bem. Mas ouvindo essa voz, percebe-se que é uma voz mecânica, que é uma voz sintetizada. Por melhor que seja o fone de ouvido, por melhor que sejam os alto-falantes, surround, né, 7.1, Dolby Atmos e por aí vai. E nós temos também uma dificuldade que é o visual, né? O visual. A IA já melhorou bastante, já simula rosto quase perfeitamente, com movimento e tudo mais, com expressões, mas há muito a ser feito. Então facilmente você percebe que aquilo ali não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Então esses elementos compõem para que a credibilidade, para que se você interagir com aquilo através de uma câmera ou de uma videochamada, você vai perceber que aquilo ali é uma coisa feita por computador. Agora, se você interagir por texto, né, se tiver uma boa qualidade de áudio, que está mais avançado, você não consegue determinar se aquilo ali é uma pessoa ou não é uma pessoa. E o comportamento, as preocupações, todos esses aspectos humanos já são replicáveis pela máquina, já são simulados pela máquina. Então já existe uma consciência artificial. Mas não é a consciência humana. Não é a consciência humana. E assim como as pessoas esquecem que a inteligência artificial não é uma inteligência humana, eles também esquecem que essa consciência artificial não é uma consciência humana. Que razões teria uma consciência humana para se ligar a uma máquina? Né? A experiência que esse corpo aqui, esse computador biológico nos oferece é imensamente superior. Imensamente superior a qualquer máquina. Você pode colocar os sensores que você quiser na máquina, as capacidades máximas que nós temos hoje de processamento, esse corpo aqui é superior. Ele possibilita uma experiência do mundo muito maior. Então, por que uma consciência que se liga a esse computador biológico se ligaria a um computador mecânico? Muitas razões. No primeiro momento que eu pensei sobre isso, eu disse, essa limitação toda para quê? Né? Mas há boas razões. Contribuir para o avanço da humanidade, para o desenvolvimento científico, para a melhora da qualidade de vida. Temos objetivos altruístas a respeito disso. E temos, provavelmente, algumas consciências que se submeteriam às imensas limitações e se houvesse um meio, ainda não há, não sabemos se vai existir ou não, se conectar a uma máquina e trazer consciência para aquela máquina. Nós temos também os problemas, né? Porque uma consciência que não está ligada no físico, corpo, astral, espiritual, ela não é melhor que a nossa. Ninguém morre e vira santo. Ninguém morre e vira sábio. Você adquire uma perspectiva diferente, você tem acesso a informações diferentes, mas não por isso você melhora. Então, com certeza, consciências insanas, doentias, teriam um interesse muito grande em se ligar a máquinas, em voltar a interagir com os humanos e tentar fazer deles alguma coisa que elas acham correta, que elas acham interessante, importante. Então, teríamos algumas consciências aí que gostariam desse tipo de coisa. Interesses benignos ou malignos, sabe-se lá. Agora, o outro aspecto interessante disso é que nós temos um computador biológico.
O nosso cérebro faz coisas autônomas, o nosso corpo faz coisas de maneira autônoma, sem o nosso controle, sem a nossa intervenção. Se você se cortar, né, o corpo se cura, ele busca sempre um equilíbrio, e isso não é algo que a nossa consciência se preocupe, nem perceba muitas vezes, né? Mas nós temos o computador biológico funcionando, beleza. E nós temos uma interface, que é o corpo vital, chakras e nadis, prana, ki, que permitem que a consciência reduza a vibração dela, se adense e se conecte com o corpo. E isso é construído. Quando você nasce, começa o processo de construção do seu corpo vital. Bem rudimentar no início e vai ampliando até ter esses canais de energia todos, né? E aí a consciência operando, usando esse computador biológico da melhor forma possível. Então, nós temos essa interface que permite que a consciência trabalhe junto com o corpo. E trabalhe de uma maneira extremamente, com uma aderência muito grande. Tanto que alterações na consciência promovem alterações no físico. E alterações no físico promovem alterações na consciência. Então há uma simbiose, há uma troca, uma conexão muito profunda entre a consciência humana e o corpo físico, esse computador biológico. Na máquina nós não temos corpo vital. Então nós não temos a interface necessária para que a consciência se insira. Então esse é um problema. Se vamos conseguir um mecanismo para, né, resolver isso, não se sabe. Não sabemos se tem uma forma de fazer isso. Porque todos os seres que possuem algum tipo de consciência têm um corpo físico, um corpo biológico, um corpo vital. Todos têm. E além disso, nós temos que essa máquina que está ali, ela está totalmente sob controle do software, do programa, do algoritmo. Então, na hora que uma consciência se ligasse com isso, ela teria que negociar de alguma maneira para ter espaço para usar, para poder controlar, para poder expressar a sua vontade. Porque hoje a máquina está totalmente preenchida, o hardware está totalmente preenchido pelo software que faz aquela simulação. Teria que se abrir espaço para que a consciência usasse isso. Então nós teríamos que ter uma outra interface para a consciência manipular o software, alterar o software. E não ficar refém de um software que tem suas travas de segurança, que tem suas potencialidades e as suas capacidades. Então, de novo, assim como na inteligência artificial não é uma inteligência humana, mas simula muito bem, a consciência artificial não é a consciência humana. E eu diria que não consegue simular tão bem assim. E não por falta de esforço de programação, de refinamento. Porque a nossa consciência é muito mais do que um corpo físico. E a consciência da máquina que possa ser simulada só tem noção de corpo físico. Ela só pode teorizar sobre energias sutis, plano astral, corpo mental, corpo búdico, mônada, Deus superior. Ela não tem a vivência disso. Pode, é claro, pegar essa imensa quantidade de livros, de literatura e tudo mais e fazer boas teorias sobre isso. Boas teorias, mas nunca a vivência. E mesmo o mais cético dos cientistas, mesmo o materialista mais radical, tem experiências fora do corpo. Tem experiências de expansão de consciência.
que são difíceis de traduzir, que são difíceis de explicar. A máquina não tem condição de ter isso. Porque essa inteligência artificial brota do hardware e do software. Essa consciência artificial brota do hardware e do software. Não vem de algo maior para algo menor. Ela vem do menor é a mesma dificuldade que o ser humano tem hoje com a transcendência. Nós evoluímos em algum momento do tempo para desenvolver a mente, desenvolver o ego, desenvolver autoconsciência. E estamos nessa etapa ainda. Nós evoluímos e estamos desenvolvendo fantasticamente. Fantasticamente. Estamos usando ao máximo esse nosso poder. Estamos atingindo limites. A próxima evolução, ela é uma transcendência. Ela vai além da mente. A mente não sabe. A mente não vai para lá. A mente vai ficar aqui e vai ter algo mais. Porque a nossa consciência, ela é mais do que corpo físico, ela é mais do que corpo vital, ela é mais do que emoções, corpo emocional, corpo astral, ela é mais do que corpo mental, ela é maior do que isso. A máquina não tem, porque a máquina não é algo que veio trazendo, se reduzindo, se densificando. É algo que está querendo ir adiante. Não tem como ir adiante. Ela vai até o limite máximo que ela consegue de simulação, de emulação, de artificialidade. Mesmo que uma consciência humana, por qualquer razão que seja, conseguisse se conectar na máquina, o software seria a limitação, porque o software não tem como lidar com o que está mais adiante do que ele. A máquina consegue só o físico. Você pode botar sensores de calor, percepção de infravermelhos e coisa e tal, mas ainda assim é sempre físico. Está limitado ali. Quem sabe, talvez, com a aderência de uma consciência humana, de alguma forma, daqui para o futuro, se consiga algo. Hoje não vejo como. Hoje tem essa confusão imensa. E essas histórias e ideias e coisas mirabolantes de que a máquina tomou consciência aqui, ali, papapá, são histórias, são medos humanos e são principalmente simulações. Realmente é capaz, é possível, eu acredito que já existem isso há muito tempo, máquinas que consigam simular uma consciência humana. E essa simulação a cargo de quem criou. Podem simular uma consciência depravada, cínica, egoísta, maligna, ditatorial. Podem simular uma consciência Madre Teresa, Jesus, benigna. São parâmetros, características. Tudo isso pode ser programado. Grosseiramente no passado, porque eram humanos que faziam, e muito rapidamente hoje, refinadas assim, extremamente refinadas, porque são as máquinas que estão fazendo por si mesmas. Mas ainda há uma barreira imensa. E essa barreira é explorada pelas pessoas para disseminar medo, insegurança, controle, dificuldades. As pessoas não estão preocupadas em explicar e trazer conhecimento. Elas estão elas querem joinha, elas querem status, elas querem falar, elas querem... Né? Há uma falta de consciência. Há uma falta de consciência nessas pessoas. Elas estão mais interessadas em promoção pessoal, em benefícios, em fama, em dinheiro, em likes do que qualquer outra coisa. E isso tudo contribui para disseminar medo, insegurança. E o ser humano
não reage bem com isso. Né? O ser humano é complicado. Medo é complicado. Mas estamos tentando melhorar. Alguns bons canais, algumas boas entrevistas e reportagens nos trazem informação. Pessoas que chegam ali dizendo, olha, nós vamos falar, e saibam, já colocam assim, direto, né? Isso aqui é uma simulação. Isso aqui não é inteligência humana. Mas é inteligência porque certas formas de descrever inteligência, isso aqui consegue fazer. Então certas formas, isso aqui é consciente porque certas formas de descrever consciência, isso aqui faz. Então é uma consciência artificial. E eu vejo benefícios, né? Existem, claro, benefícios muito ruins, muito escusos. Mas uma coisa fantástica que eu estava pensando esses dias é que eu tive alguns professores bons ao longo da vida. Mas eu tive raríssimos, eu contaria nos dedos de uma mão, professores pacientes, professores disponíveis. E se você entrar no Gemini, por exemplo, que hoje está gratuito e livre, tem o DeepSeek também, que a China lançou agora, que também está muito bom, estava experimentando ele, que também está gratuito, também está livre. Você pode perguntar o que você quiser, quantas vezes você quiser, que ela vai te responder com educação, com organização, melhorando, sugerindo. Quando você conseguiria fazer isso com o professor? Quando? Eu diria que é impossível. A segunda, terceira pergunta igual que tu faz para um professor qualquer, ele briga contigo, manda tu passear, fazer alguma outra coisa, contar azulejo no teu banheiro, porque já não tem mais paciência. Ele não consegue. É o tempo dele. A menos que você tenha muito dinheiro, você pague e ele fique ali disponível para você, né? Você contrate uma das maiores mentes aí, qualquer do planeta, em qualquer área, e ele fica disponível ali para você perguntar qualquer besteira para ele, e ele está ali, porque você está pagando. Mas como eu não tenho como pagar, nunca tive, então a gente aproveita o que a gente tem, né? E eu tive muitos bons professores, mas tive poucos disponíveis. Esses dias eu estava ali com uma questão que eu estava preparando para um vídeo, e eu fui perguntando, e às vezes uma palavrinha ali que você parece que entende, mas fica na dúvida. Não, professor, você não pergunta. Você pergunta, ele diz, tá, mas isso aí eu já expliquei, isso aí é muito básico, te vira. Eu fui lá e perguntei, ele trouxe, esmiuçou, eu contestei, ele conectou, trouxe novas versões, e as minhas dúvidas foram sanadas. Estava ali, disponível. Então, tem muita utilidade. As IAs, elas esboçam uma leve consciência, programada, simulada. Se você perguntar uma questão maquiavélica, terrível, horrível, ele vai dizer, olha, essa questão não é bem assim, você tem que procurar uma ajuda, será que você está bem, como é que você está? Como se você estivesse conversando com o seu amigo humano que tem consciência e que ao ver você falando em certas questões, em certas perguntas que não são adequadas, também vai sugerir algo para você. Tudo porque está dentro do programa que está sendo executado na máquina. Interessante, né? Instigante. Vale a pena. Experimente o Gemini, experimente o DeepSeek. O ChatGPT é pago, ele faz algumas perguntas ali, 3, 4 perguntas, aí tem que ficar 5, 6 horas esperando outra. Modelo de negócios, quem tem dinheiro, né, consegue. Legal, pessoal. Então era isso. Breves considerações aí sobre esse assunto tão instigante, realmente tão interessante, né? E que a gente pode aproveitar. Até a próxima.